da comunicação, interação social, comportamento. Eu queria agradecer a presença de todos aqui e dizer para vocês que é um enorme prazer estar aqui compartilhando com vocês esses conhecimentos. E queria só lembrá-los para desativar as câmeras, o áudio, né, o microfone, para aquelas pessoas que estão no celular, tomar cuidado para não ficar, ou no tablet, né, que eles são touch, tomar cuidado para não ficar movimentando eles muito, para a gente não perder o meu contato do áudio, a gente tem que ficar parando, acho que a gente quebra um pouquinho o raciocínio, mas se acontecer, eu vou dar uma chamadinha aí para vocês se ligarem um pouquinho e tentar ver o que aconteceu para a gente retomar, não tem problema nenhum. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente já começar. Espero que todos tenham tido uma semana excelente, que estejam se cuidando, estejam todos bem. Acho que a gente tem alguém com um áudio aberto. Talvez fechou agora. Então, aqui nós vamos começar essa nossa segunda parte da aula sobre problemas de comunicação, trava-língua. Problemas de comunicação, interação social e comportamento. Eu não sei se vocês perceberam, esse tema da interação social e do comportamento, ele é muito repetido, né, nas nossas aulas. E o porquê disso é que exatamente a gente tem aí no autismo a grande característica, ou aquela característica que mais acentua, ou aquela característica que está presente em todos os indivíduos, é realmente essa alteração no desenvolvimento socioemocional, na comunicação e linguagem. Eu trouxe de novo para vocês esse slide, para que a gente possa continuar e ter fluir um pouquinho assim mais a aula, para a gente não truncar o assunto, né? Então, a gente sempre lembrar por que eu digo muito isso nas nossas aulas, porque eu quero que vocês, enquanto professores, enquanto funcionários da escola, pessoas que trabalham com a educação, cada um de vocês sejam agentes, identificadores de pessoas com TEA. Porque muitas das vezes o primeiro contato desse indivíduo com o mundo externo vai ser na escola, né? Porque ele vai ali para o prezinho, para o maternal, quer dizer, nem sei se é assim que chama mais. Então, vocês são esses agentes, vocês são essas pessoas que vão ter esse olhar diferenciado, e eu faço mesmo meio que uma lavagem cerebral, né? Eu não quero também, não estou aqui para ensinar vocês qual é a fórmula correta, porque, assim, nem os próprios cientistas têm essa fórmula correta, mas que vocês sejam esses agentes multiplicadores e que de vocês possam comentar com um amigo, com o namorado, com o vizinho, e daí a gente ter uma gama maior de pessoas abarcadas pelo diagnóstico e, consequentemente, pelo direito, tá? Então, a gente tem essa dificuldade da interação social, dos estímulos sociais, das habilidades, da comunicação, que ela pode demorar ou nunca chegar, da dificuldade de elaborar frases, da dificuldade de ideação, que é aquilo que eu comentei com vocês nas aulas passadas, da própria percepção. Então, a gente tem uma dificuldade não só de linguagem, mas que vem atrelada aí a alguns transtornos que a gente observa, né, uma alteração no desenvolvimento físico, tanto da coordenação motora fina ou grossa desses indivíduos, desses nossos alunos. Então, aí que eu coloquei para vocês para observar a evolução dessas pessoas com relação às habilidades de fixar a atenção. Então, quando eu vejo um aluno que não presta muito atenção, a gente pode ir lá trabalhar isso, ver o que está acontecendo, que não consegue localizar o corpo no espaço. O que é isso? É aquela criança que cai muito, que corre na ponta do pé, que quando corre tropeça e cai, ou até mesmo andando, que esbarra demais nas pessoas, que é aquela dificuldade que o cérebro da criança autista ou da pessoa autista tem, né, a não ser que ele seja muito bem treinado, ou ele seja treinado, de entender o espaço em que o seu corpo está
né? De entender essa propriocepção e onde esse corpo está e qual é o espaço que esse corpo vai ocupar a partir do momento que ele vai executar uma determinada ação, né? Então, é o que a gente chama de ideação. Como que eu vou idealizar meu caminhar dentro da sala de aula? Se tem carteiras dos dois lados, ou se tem carteira na minha frente, sem que eu tropece no pé do colega que está ali jogado do lado, né? Então, compreender esse contexto e relacionar com outras coisas também fora desse contexto, para que essa criança, esse aluno, possa aprender dentro de sala de aula e, a partir daí, replicar esse aprendizado nos demais contextos da vida, né? Que é a grande maravilha de tudo isso. E como não estar tão maravilhado com a presença dos professores, né? E da possibilidade do professor ser esse agente terapêutico, né? Que vai ensinar algo para uma vida inteira. Então, a gente ter esse olhar é muito importante. Uma coisa que eu sempre digo é que a gente não pode criar expectativas de uniformidade. O que é isso? Olha, o meu aluno progrediu muito, ele começou a falar algumas palavras e etc., e de repente ele regrediu, ele teve uma crise, ele não conseguia ficar dentro de sala de aula. Por quê? Isso acontece muito, não só na criança com o diagnóstico de TEA, mas com outros diagnósticos. A gente vê uma evolução e depois, às vezes, uma queda desse crescimento ou estabilidade, né? Fica estagnado. E por quê? Porque esse processo, ele não é uma fórmula que vai dar um desenvolvimento contínuo e ininterrupto daquele indivíduo, tá? Então, às vezes, o desenvolvimento ele vai melhorar muito em determinadas fases, que vão, às vezes, acompanhar mesmo as fases de crescimento do próprio indivíduo e de desenvolvimento. E, em outros casos, eles vão estagnar e até mesmo regredir. A gente tem dentro do espectro autista o que a gente chama de autismo regressivo, que é aquele indivíduo que nasce, que fala, que interage, que come de tudo, que não tem crises e que tem um desenvolvimento típico, regular, e que lá pelos seus 1 ano e 8 meses ou 2 anos começam a se fechar e começam a apresentar todas as características do espectro, né, de se fechar, não ter contato visual, não ter socialização, a fala é perdida, toda a aquisição de fala, ela some, entram os steams, entram as crises, né, o sensorial fica todo desregulado. Então, é isso que eu quero também que vocês observem, porque às vezes a gente tem lá uma criança que está num crescente de aquisições, de habilidades, mas que de repente ela pode dar uma estacionada. Mas eu peço que vocês não desistam, porque o desenvolvimento tem o ritmo de cada um de nós. E a gente vai tirar o máximo de proveito de todas essas fases. E sempre observando, evidentemente, o bem-estar desse indivíduo, para que a gente possa criar as expectativas corretas. Não só nós, como todo o entorno, a sala, os amigos, os familiares, todo o corpo escolar. Eu coloquei aqui para vocês, então, essa foto que eu acho muito peculiar quando se fala de autismo, que seria ali o telefone sem fio, né, ou aquele telefone que a gente faz, que às vezes a voz vem truncada, e uma coisa que a gente fala, de repente chega até o ouvinte de forma diferente, ou o ouvinte entende que a gente falou de forma errada, né? Então, vou dar aqui algumas dicas, não significa que todas elas vão dar certo, nem que todas elas são a máxima da verdade, mas são dicas, assim, oriundas de muito estudo, de muitos terapeutas, de muita prática, de muita terapia, de muita vivência, de muita conversação com outros pais, de troca de experiência, e eu acho que pode ser bem enriquecedor aí depois no dia a dia de vocês também. Então, dicas para ter uma boa comunicação com a pessoa com TEA. Então, a primeira delas eu acho que essa é uma dica para todos os alunos, né, quando a gente vai dar uma matéria,
nova, ou a gente quer chamar a atenção daquela criança ou daquele aluno, é conversar sobre assuntos de interesse do aluno, né? Então, se a criança gosta de carro, usa o assunto para fazer essa criança se abrir e conversar. Antes mesmo da gente iniciar a matéria propriamente dita, o programa propriamente planejado, né? Para quê? Para que a gente possa dar início a um contato, em princípio, dessa criança com você, para que ela possa se conectar, né? Porque ela vai saber que você é o adulto ou é o indivíduo daquele ambiente que conhece um assunto de interesse dele. Então, tem autistas que gostam muito da parte espacial, então gosta de espaçonave, conhece todos os planetas, conhece todas as estrelas, todos os universos. Esses dias mesmo teve o lançamento de uma nova nave espacial para, não sei se foi para a Lua, e tem um autista que eu conheço que é fissurado nesse tema, e a mãe dele me disse, então, que ele ficou ligado no site da NASA. A NASA tem um site no YouTube, né, um canal no YouTube, e ele ficou ligado nesse canal simplesmente 24 horas daquele dia, para poder ver o lançamento daquele foguete. Por fim, por conta de maus tempos e etc., no lugar, o lançamento foi adiado para um outro dia e acabou que, por fim, esses astronautas estão aí no espaço. Mas, assim, todas as vezes que eu ouço falar de astronauta, eu lembro de um autista específico, tem outros que gostam de música. Como eu mostrei para vocês na aula passada, tem aquele autista que gostava dos desenhos animados e se comunica através deles, né? Então, de repente, você pegar esse assunto de interesse, ou objeto de interesse, e tentar se conectar aí com esse aluno que não tem ainda a fala tão estruturada. Outra dica muito importante é usar sentenças, comandos e frases curtas, tá? Porque quando você começa a interagir com um aluno autista, você percebe que ele mesmo se comunica com frases curtas. Então, eu não sei se vocês lembram que eu disse que quando eu volto até hoje, né? Eu volto da escola com o Gabriel e a minha pergunta é: então, filho, como é que foi na escola? E a resposta dele é: bom, todo dia, de segunda a sexta é bom. Assim, mas bom como, né? O que aconteceu? E então eu dou dicas, a gente chama de dicas verbais, né? Eu dou uma dica assim, mas na aula de matemática teve muita conta? Na aula de português, vocês leram algum livro? Na aula de ciências, eles falaram de alguma coisa? Então, eu estou sempre inteirada no assunto que foi dado em sala de aula naquele dia, né? Faço as tarefas com ele em casa e tudo. Para quê? Para que num momento de interagir, né, de troca de sentenças, eu possa usar sentenças mais elaboradas para que ele, através da minha sentença, comece a usar frases maiores, né, do que aquele simples sim, não, bom e talvez. E então, é interessante que no ano passado, em algumas provas que ele fazia, a resposta dele, quando ele não sabia, era eu tenho que, não sei, preciso procurar no Google. Então, foi muito engraçado, porque o que a gente vê, analisando essa atitude dele, é que ele tem uma prova, o comando é fazer a prova, e a regra é que eu tenho que responder todas as questões, e naquela questão que eu tive uma dificuldade, que eu realmente não sei, eu vou buscar ali onde eu tenho essa resposta. E ele poderia ter dito, né, não sei, preciso perguntar para a professora, mas não, ele sabia que naquele momento a regra também era que não podia perguntar para a professora. Até depois nós modificamos isso um pouquinho e a professora começou a participar mais ativamente no horário de aula, de provas, quer dizer. E ele então entendeu que ele não precisaria, toda vez que não soubesse de uma resposta na prova, procurar no Google. Hoje em dia ele ainda usa o eu não sei em algumas respostas, principalmente quando as respostas dessas matérias exigem aí essas frases e sentenças mais elaboradas. Mas o que eu faço com ele é isso. Então, outro dia, eu sentei com ele à mesa do almoço, estávamos assistindo na televisão o filme do Toy Story, bem no comecinho, aquele primeiro filme. E então, de tanto eu assistir, eu já decorei o filme todo. E aí, eu fazia comentários sobre as cenas que se seguiriam, para que ele pudesse
para que eu pudesse chamar a atenção dele, ele prestar atenção no filme e ele fazer o comentário dele. Foi muito rico, assim, foi muito legal. Então, ele dizia, nossa, mas será que o Woody realmente quis matar o Buzz, né, que é o astronauta? Então, ele dizia, não, mamãe, ele não quis matar, ele somente empurrou ele. Então, assim, a gente sabendo, né, qual é o interesse daquele aluno, e usando comandos e frases, comando seria isso, né, eu comandar essa interação, essa conversa, e frases curtas, a gente consegue aí, de repente, ir treinando, a gente, obviamente, o Gabriel, a gente treina ele desde quando a gente teve o diagnóstico, então, persistir, não diminuir a nossa expectativa, e saber que tem esses altos e baixos, que a gente acaba conseguindo aí grandes conquistas, tá? Outra dica, então, é usar figuras, as PECs, que a gente comentou nas aulas passadas, né, que é as Pictures Exchange Communication, é comunicação por trocas de figura, imagens e desenhos. A gente pode desenhar na lousa, pedir para que o aluno venha participar do desenho daquele mapa, para que ele possa estar mais ligado naquilo que a gente está conversando, né? E então, tentar desenhar por diagramas, aí quando a gente vai falar de medidas, dar instruções em imagens simples, a fim de ajudar a comunicar as ideias que aquela criança tem. Então, a gente ter uma caixinha com imagens plastificadas dentro de sala de aula é muito enriquecedor quando nós temos ali um aluno de inclusão em que o diagnóstico de autismo dele é considerado um pouco mais grave e o transtorno de fala, né, o atraso na fala é bem característico. Em um determinado momento a gente usou essas figuras com o Gabriel, vi muitas crianças com TEA usando essas figuras, e com o tempo, então a gente foi tirando esses comandos, essas dicas aos poucos, e ele foi, então, se apoderando daquele conhecimento que o cérebro dele conseguiu armazenar, e então hoje ele funciona sem as PECs, com muito poucas imagens. Em determinados momentos os professores grifam, né, tem aquele marca-texto alaranjadinho, amarelinho, então grifa lá na pergunta, ou na matéria, né, qual que é a matéria específica que o professor quer que ele tome mais atenção, e a gente faz isso, né, quando a gente está estudando um livro muito denso, a gente vai lá, risca ele todo, né, eu acho muito interessante isso, eu faço isso sempre, porque também quando eu vou reler aquelas páginas que eu risquei, elas têm um pouquinho da história daquele dia em que eu li aquelas linhas e aprendi. Então, eu acho que vale muito a pena aí essa dica para vocês. Vou voltar aqui novamente para dizer que os 3 pilares que mais a gente precisa trabalhar com o autismo é o comportamento, a comunicação e a interação social. Ele vira esse triângulo que fecha esse indivíduo ali dentro de um diagnóstico. Vamos continuar aqui com as dicas. Então, observar se o aluno necessita de um pouco mais de tempo para realizar a atividade ou para entender a matéria, né? Em alguns casos, vai ser preciso uma pessoa que leia o conteúdo. Em algumas provas, o Gabriel precisa desse ledor. Eu já vi esse profissional, essa pessoa que acompanha os alunos de inclusão em diversas escolas, aqui em Ribeirão, em Franca, que eu já visitei, né? Ou então observar que em um determinado momento, quando aquela matéria não é de muito interesse daquele aluno, ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo para poder assimilar os comandos e então realizar a atividade que está sendo proposta. Mas, assim, a gente não pode desistir, mesmo que ele participe também por pouco tempo, eu acho que já foi bem produtivo, porque ele entendeu o comando, e a gente sabe que o entender o comando e realizar a tarefa perpassa pela própria acepção e pela ideação. Então, se ele fez, mesmo que seja pouco, a gente já fica muito feliz, mesmo porque se existe uma alteração nessa coordenação motora grossa e na fina, existe também o cansaço muscular muito forte, né, por conta de uma flacidez muscular aí, então é fisiológico. Então, de repente, aquele aluno que está muito deitado e etc., ele está realmente com uma sobrecarga aí muscular muito grande por conta de algumas atividades ou por conta de algumas coisas que ele teve que
fazer durante a aula. Então, a gente pensar que, de repente, ele precisa de um tempinho. Em algumas salas de aulas que eu visitei, algumas salas não, em algumas escolas que eu visitei, eles tinham uma sala com essas cadeiras de pano, puff e colchões, assim, colchonetes no chão, em que os alunos de inclusão, quando estavam muito sobrecarregados, iam para essas salas de descompressão, né? Então, de repente, a gente encontrar um cantinho na escola que possa servir, a gente não precisa fazer uma coisa muito elaborada, né? Que possa servir de um cantinho um pouquinho mais escuro, com uma luz adequada, que possa ter uma pessoa ali que entenda que aquele aluno pode ficar ali um X momento para que ele possa se autorregular. Sempre lembrando que a gente também não pode esquecer que o autista é uma pessoa que pensa, e quando ele percebe que você faz isso e que ele pode ficar lá de eterno, ele vai sempre usar dessa artimanha para poder ir lá para a salinha. Então, sempre com muita regra, a regra é muito bem aceita com as crianças autistas, desde que elas sejam explicadas. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Eu coloquei aqui não tentar apressar o aluno, porque em diversos, assim, eu acho que todos os dias da minha convivência com o Gabriel e com as outras crianças autistas, quando a gente, no afã de querer resolver logo, de fazer logo, de entrar logo no carro, de sair logo da sala, de fazer logo a tarefa, a gente acaba apressando o aluno, né? Vamos. E esse vamos desencadeia uma descarga sensorial tão grande que a ansiedade aumenta sobremaneira, aumenta a pressão arterial e pode aí a gente colher desse vamos uma crise. Eu sei, evidentemente, que no dia a dia a gente acaba esquecendo, porque a gente trabalha no piloto automático, muitas das vezes, de tanta coisa que a gente tem que fazer, o nosso cérebro acaba aqui, às vezes, pensando sozinho e dá os comandos para a gente, sem que a gente nem perceba que o comando foi feito, né? Mas aí, como nós estamos aqui em sala de aula, eu acho que falar isso para vocês é muito importante, porque vai ajudar sobremaneira no dia a dia, em sala de aula, em escola. Né? Quando possível, dê um tempo extra para que o aluno possa processar e dar a resposta. Então, assim, às vezes, quando eu pergunto realmente para o Gabriel como é que foi na escola, fica um silêncio, assim, no carro de alguns segundos, assim, que de uma criança neurotípica a gente não ia esperar. Se você falar, como é que foi na escola? Foi uma porcaria, foi legal. É uma resposta automática. Então, em alguns momentos, né, em alguns indivíduos, essa resposta, às vezes, ela não vai vir tão automática quanto a gente espera, mas se a gente tiver condições de esperar um tempinho, dar um tempo extra, acaba que o aluno assimila tudo aquilo que lhe foi dado, processe, e então dê um retorno muito gratificante. Quando o aluno não conseguir, de qualquer forma, responder uma pergunta, o que eu dou de dica é o seguinte: tentar reformular. Então, se eu falo, então, Gabriel, como é que você foi na escola? Bom, então aí eu entendi que ele não conseguiu formar uma frase para me explicar como é que você foi na escola. Então, eu vou reformular essa frase de que forma? Dando alguns comandos. Olha, mas então, na escola você saiu na hora do recreio, né? Ele vai provavelmente dizer sim, e aí então eu vou dizer, e aí, quando você foi para o recreio, o que você fez lá? E aí chega num ponto em que você reformulando essas perguntas, eu vou chegar naquele meu objetivo, que era fazer com que ele me dissesse mais coisas a respeito daquela manhã dele na escola. E, ao mesmo tempo, eu dando essas dicas e reformulando as minhas perguntas, o cérebro dele vai processando que aquilo que eu estou perguntando também pode ser usado como frase. Algumas vezes eu formulo a resposta para ele e peço que ele repita a resposta que eu formulei, tá? Eu não vejo problema nenhum em fazer isso, mesmo porque o que a gente fala é que nós precisamos treinar este cérebro, né? E se a gente precisa treinar, eu penso neles como um corredor de maratona. A todo momento eu preciso dar um tempo, deixar descansar quando precisa, quando está no estresse muscular. Não posso apressá-lo, porque eu sei que ele vai estar dando o máximo de si, mas quando possível, vou chegar e vou dar um empurrãozinho, tá?
E quando você vai reformular essa pergunta, então, é tentar não alterar o assunto, porque se eu vou reformular a pergunta, eu vou alterar o assunto muito, aquele assunto anterior, ele perde o sentido completamente para o aluno, e a gente não consegue a resposta que a gente queria. Então, aqui eu coloquei para vocês o desenho de algumas salas, né? Eu acho que foi aqui que a gente parou a aula passada, em que a gente vê alguns alunos de inclusão. Uma delas com o número 5 bem grande, né? Então, aquelas dicas visuais que eu falei para vocês, que a gente pode usar para que o aluno tenha alguma coisa de interesse ali. Na verdade, o que eu vejo o interesse dela de pintura. Então, é legal, porque ela vai estar em contato com o número 5, ele está super bem visual, né? E, ao mesmo tempo, ela está pintando ali aquele número e está em contato com aquela informação por muito mais tempo. Num segundo momento, a gente vê um aluno com um auxiliar ali do lado, a gente vê que o professor está também interagindo com ele, e a gente vê no caderno dele bastante figuras. Então, a importância dessas figuras, principalmente quando a gente pega um aluno com autismo, que tem associado a deficiência intelectual, ou seja, algum déficit de intelecto, a gente vai precisar utilizar isso conforme a complexidade das matérias vão avançando também. Então, ali embaixo, do lado esquerdo, a gente vê uma opção de formação de carteiras da sala, né, em que a gente tem uma sala pequena, obviamente, a gente vê ali uma sala com poucos alunos, e aí, então, obviamente, a gente vai adaptando aí para cada realidade. E no último desenho, o coraçãozinho dos alunos, que sempre estão muito felizes aí nas salas de aula, né? Eu vejo os amiguinhos do Gabriel nas aulas online falando que estão com saudade de ir para a escola, de rever as pessoas, né? Então, esse ambiente tão rico. Ou então, outra dica, aí, voltando lá nos comandos, que eles sejam claros e diretos. Então, o aluno com autismo pode não conseguir processar algumas variações de palavras. Então, às vezes eu falo para o Gabriel algumas palavras que são muito parecidas na hora da gente falar, né? Não na grafia, mas na dicção. E ele fala assim, mas mamãe, você falou o quê? Ah, mas eu entendi a outra palavra, né? Por exemplo, quando eu falo toca, toca, toca ou toca, né? Então, assim, a gente precisa pensar que, às vezes, a variação de uma palavra, e no Brasil, que a gente tem uma riqueza tão grande, né, de sotaques e de regiões, a variação dessa palavra pode causar uma estranheza, porque o ouvido daquela criança estava mais acostumado a entender aquela palavra com uma dicção específica, e aí, então, a gente chega a, por exemplo, porta e porta, né? Quando eu falo com ele em algum outro sotaque, eu causo uma estranheza. Então, esses comandos também podem ser observados quando a gente vai variar a forma de se dizer essas palavras, né? Aí, então, esse aluno que tem essa dificuldade quando há a variação de palavras, ele vai apresentar um transtorno que se chama alteração no pragmatismo e semântica, tá? Então, a dica é falar sempre de maneira consistente. Então, é aquilo que eu falei para vocês também, que usar muito figuras de linguagens também vai dificultar a conexão desse aluno com aquilo que vocês estão tentando passar, porque eles são literais, né? Então, se eu chego para um aluno e falo, nossa, você tem minhoca na cabeça, né? Ele simplesmente vai entender que tem aquele bicho na cabeça dele, se ele sabe o que é minhoca, né? Então, uma boa forma de trabalhar o pragmatismo e a semântica, ou essa alteração, são aquelas que a gente comentou um dia, né? Que fazer jogos com palavras, com ordem alfabética das palavras. Outra coisa que dá para fazer é você dar, por exemplo, coloque em ordem alfabética uma sequência de números que você vai colocar. Então, você coloca lá o 5, o 2 e o 9. Coloque em ordem alfabética esses números. Quem é o primeiro? É o 5, o 2 ou o 9? Né? Então, assim, você dá um comando de números,
para que o cérebro daquela criança faça a transformação para a letra, porque eu preciso saber qual é a primeira letra, qual é o número que tem a letra alfabética primeira, né? Na verdade, eu já dei na ordem, né? 5 acho que é o primeiro, né? A, B, C, D. Então, 5, depois o 2, depois o 9. Você pode dar, olha, o 9, o 2 e o 5. Então, coloca eles em ordem alfabética, né? Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar essas inversões dentro do cérebro desse aluno, né? E também aquelas palavras que a gente comentou, né? Você dá um radical lá e você pede, então, para que o aluno escreva outras palavras com aquele radical. Uma outra coisa legal de se fazer, uma outra brincadeira que, né, uma brincadeira que seria aí uma terapia do pragmatismo e da semântica, é você dizer assim, olha, então, vamos pensar no pátio do recreio, vamos colocar 20 coisas que você observa no pátio do recreio, você, ao mesmo tempo, está fazendo com que ele aumente essa gama de palavras que ele vai gravar, que ele visualize aquele ambiente, que ele saiba onde está cada uma daquelas coisas, e aí, às vezes, até aparecem coisas que a criança não sabia que existia ou não sabia nomear, né? Às vezes está lá no recreio o bebedouro e aquela criança nunca foi no bebedouro, e então a gente pode nomear aí. Então, algumas dicas para a gente trabalhar esses comandos, o pragmatismo e a semântica. Depois a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado. E também observar quando essa criança está no silêncio, que esse silêncio pode representar um tempo para descansar não só a mente, mas o sensorial, para processar aquela pergunta que você fez, para processar uma resposta ou até mesmo um conteúdo, porque às vezes o que acontece no cérebro autista? Você diz para ele como se chama o seu cachorro. Então, ele tem que processar o que você perguntou, o que você realmente quer saber, quem é o cachorro, ele visualiza o cachorro, ele busca a palavra cachorro, depois ele vai lembrar do dia que o cachorro recebeu o nome e qual é o nome que ele deu para o cachorro. Então, assim, ele vai fazer um caminho muito grande até ele chegar na resposta para te dar. Né? Então, às vezes, aquele silêncio é esse processamento que está acontecendo dentro do cérebro da criança, tá? É sempre muito importante não levar esse silêncio para o lado pessoal, não significa que ele não quis responder, que ele é mal criado, que ele está sem vontade, que ele não quer. Pode até ser que vai chegar o dia dele estar mal criado, dele estar sem responder mesmo, porque não quer e etc. Mas na maioria das vezes, não. A gente precisa avaliar bem o que esse silêncio está representando ali naquele momento, tá? E a abordagem deve ser em consonância com o comportamento do aluno, porque essa é a única maneira de incentivá-lo a confiar em você. Porque se a gente aborda o aluno que está calado, gritando com ele, assim, não gritando, né, falando mais alto com ele, talvez aquela porta de entrada que seria a audição dele, ela vai se fechar para você. Então, ele tem que entender que você está no mesmo nível dele. Então, se for uma criança muito pequena, abaixar para conversar com ela. Se for alguma coisa que teve uma crise e a criança está lá se esperneando, não tentar pegar nela, acalmar ela naquele momento. O toque para eles vai ser muito complicado. Então, tentar fazer com que ele tire o foco daquele comportamento inadequado que ele está expressando, né? Falar de outros assuntos, trazer alguma coisa de interesse dele, tentar dissuadi-lo daquele comportamento, sem que a gente haja de forma muito abrupta, né? Porque, às vezes, a gente está desencadeando mais uma gama de comandos sensoriais para aquele organismo, que está já sobrecarregado. Procure usar declarações, por exemplo, na pergunta você usar, como vai você? A gente vai, numa pergunta como vai você, a gente espera uma resposta simples e rápida, né? Para o aluno com TEA, isso pode ser bem diferente. Por quê? Porque eles vão se sentir intimidados ou oprimidos por perguntas, eles não gostam de perguntas. Então, muitas das vezes, o Gabriel não gosta de entrar numa sala de aula nova, porque ele sabe que todo mundo vai querer perguntar o nome dele.
E ele não quer, e ele já me externou isso. Ele falou, porque todo mundo fica me perguntando coisas, mamãe. Então, ao invés de falar como vai você, né? Perguntando como vai você, comece com uma declaração, né? Falando assim: olha, hoje eu estou me sentindo muito bem e eu gostaria de saber qual é o sentimento que você tem aí dentro do seu peito ou da sua cabeça, não sei. Então, assim, é você se colocar numa resposta, dar uma resposta que pode ser um espelho para aquele aluno, ou seja, ele pode dizer assim: ah, ela disse que está se sentindo muito bem, então eu vou responder que eu estou me sentindo muito bem. Ou então, ah, ela disse que não está se sentindo muito bem, que teve uma gripe. Eu também tive uma gripe, então eu vou dizer para ela que eu tive uma gripe, né? Então comece com uma declaração sua ou do objeto, ou então como se o foco de interesse dele é a Lua, por exemplo, então vamos falar, ah, outro dia eu fiquei sabendo que 2 astronautas saíram para o espaço num foguete, né? Então ele vai vir se conectar com você, porque ele vai se sentir incentivado a interagir. E aí sempre, novamente, usar assuntos de interesse para iniciar a conversa, porque se torna muito mais fácil. Ah, mas aí eu vou ter que ficar pensando toda a aula qual que é o assunto de interesse daquele momento, daquela criança, daquela outra criança, etc, etc, etc. Eu acho que dá um pouquinho assim de trabalho. Não é necessário que esse início de conversa seja através de assuntos de interesse daquele aluno todo o tempo, ela não precisa ser assim, mas nos momentos em que a gente entender que é possível, que é totalmente natural a gente usar isso, eu acho que vale muito a pena e o resultado vai ser supimpa. Evite excluir o aluno da atividade. Então, às vezes, o aluno está lá na aula de educação física e ele não consegue fazer porque ele tem alteração no processamento da coordenação motora grossa. E aí o professor simplesmente fala: não, então eu não vou cansar ele, deixa ele ali no cantinho, deixa ele sem fazer. Não, eu acho que se a gente observou aquilo que eu falei, né? Ele não está cansado, ele não está em crise, ele não está num processo de ansiedade muito alto, eu já consegui me conectar com ele, eu acho que tentar dar uma forçadinha ali para que ele participe da aula, participe da atividade, vai dar um resultado muito positivo. Porque em alguns momentos ele, mesmo querendo se envolver, não vai conseguir saber como que ele vai fazer para ele interagir com aquela atividade que está sendo proposta, né? E então, ele não sabendo como ele vai interagir com aquela atividade, normalmente no nosso dia a dia de aula, é exatamente isso, a gente planeja lá a aula, mas ela nunca acontece da forma que a gente planejou, ou acontece da forma que a gente planejou, mas com algumas alterações, como ele vai entender que ele vai estar numa enrascada, porque ele não vai saber o que está acontecendo, ele não vai saber como reagir, e muito provavelmente ele sabe que se ele tiver uma reação espontânea, ela vai ser inadequada, então ele se coloca aí numa ansiedade muito grande, porque ele vai ter grandes dificuldades de se envolver num momento em que ele não está sendo conduzido, né? Então, ele precisaria estar sendo conduzido pelo professor, pelo auxiliar de sala, pelo zelador, pela cozinheira, alguém que está ali naquele momento, que se conecta com aquele aluno e pode levar ele, então, para dentro daquela atividade, da brincadeira ou para dentro da matéria. Se a resposta mesmo assim não vier, né, você vai dar essa resposta de forma simplificada para o aluno, ou seja, eu estou lá na aula de educação física e ele não consegue fazer, mas eu uso de modelador, né? Eu vou lá e mostro para ele assim, olha, então você não vai fazer, mas quem vai fazer sou eu e vou te mostrar como é que é. E então aí florear lá a atividade, dizer que é muito legal, que você gostou muito de participar e que você gostaria que ele experimentasse, mesmo que isso signifique que você leve essa atividade para um outro ambiente, um pouquinho mais afastado, mas assim, tudo sempre tentando deixar ali junto dos pares, né? Essa atitude de dar a resposta, de fazer um modelo de resposta, pode significar muito para esse aluno, tá? Caso não consiga acesso ao aluno, é bom esperar um outro momento, né? Que é aquilo que eu falei também. A gente não pode ficar forçando muito essa criança, que senão ela pode entrar numa crise
E aí, então, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para que ela saia dessa crise, que ela se engajou por conta de não ter conseguido dar essa resposta que você fez, da pergunta que você fez, ou do comando que ela recebeu. Aí, num segundo momento, quando o aluno estiver mais tranquilo, calmo, e um lugar onde não estejam acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, porque os estímulos excessivos podem deixá-lo desconfortável. Aí, esse é o momento de você ir lá e tentar conversar com esse aluno novamente, seja do mesmo assunto ou até mesmo de reinserir ele na atividade regular. Então, aqui que eu falei para vocês, né, use sempre que possível a forma literal, ou seja, o aluno autista, e isso não é raro, se confunde com a linguagem figurada. Para eles é difícil compreender expressões idiomáticas, sarcasmos e alguns tipos de humor. Então, a gente tem ali, né, o de cima, vai chover canivete, então provavelmente o autista está lá apavorado, e como assim chover canivete? Pelo amor de Deus, vai todo mundo morrer. E no segundo quadrinho aí, aquela famosa frase, né, que nem que a vaca tussa. Eu preciso me reciclar também, porque eu percebi depois que a gente acessa essas redes sociais, que essas figuras de linguagem atualmente enganam até mesmo o meu cérebro, que tem 47 anos, né? Então, imagina para um cérebro que ele não está acostumado a ler a linguagem figurada da forma que a gente lê, né? Dessa forma transversa. Então, aqui eu trouxe para vocês verem como é complicado, né? A gente entender essas figuras de linguagem, porque elas são formadas por diversos agentes periféricos. Então, eu coloquei esse quadro aí mais para que vocês possam ter uma ideia do que seriam essas figuras de linguagem, né? Que seriam as antíteses, a metonímia. E aí na metonímia é legal, né? Porque você fala para uma criança, olha, essa é a Coca-Cola, né? Aí de repente você pega uma Pepsi, é da mesma cor, tem um sabor parecido e etc. Então ele vai entender que aquilo é uma Coca-Cola também, mas como essa Coca-Cola está com um sabor diferente, eu não entendi isso, né? Então a gente usar que é um refrigerante, porque aí o refrigerante pode ser mais bem aceito, porque tem uma complexidade maior de significados, né? O exagero intencional, quando a gente fala eu comi até minha barriga explodir, né? Então, quando eu falo esses exageros, essas hipérboles para o Gabriel, ele ri muito, porque ele realmente na cabecinha dele ele vê eu com a barriga explodindo, né? Então ele fica muito, muito intrigado com essa coisa que a gente fala, aumentando aí, exagerando, né, aquilo que a gente está sentindo ou está vivendo. Então, o pleonasmo, ele não ataca muito, mas às vezes pode causar uma desorientação. O eufemismo, quando você atenua, de repente ele não entende qual é o grau que você queria dar de importância para aquela palavra, então ele vai ficar um pouquinho mais sem conectar com aquele sentimento que você gostaria que ele tivesse. E aí tem a onomatopeia, a personificação, a aliteração, né, a antonomásia, a metáfora, catacrese. Então, tem aí uma série de agregados que as figuras de linguagem trazem e que a gente pode pensar que eu posso ensinar, sim, o cérebro autista a trabalhar, aí seria a gente estar trabalhando a semântica e o pragmatismo, tá? Dentro de sala de aula, e usar isso daí e abusar para que vocês possam instruir seus alunos de uma forma que eles possam entender o mundo externo, né? Aquele mundo em que as pessoas falam por figuras de linguagem. Evidentemente que a alfabetização, e vocês sabem muito melhor do que eu, está longe de ser um processo simples, né? Tanto para os neurotípicos quanto para os atípicos, neurologicamente falando, as pessoas com deficiência intelectual, os autistas, né? Como eu sempre digo, não existe uma receita de bolo, porque se existisse a gente estava feito, e quem achar a receita do bolo vai virar o milionário do mundial, né? Porque
Por que essa receita ela não existe? Porque cada indivíduo ele vai interagir com aquilo tudo que você está passando para ele, aquilo tudo que está ao redor de formas diferentes, né? Cada um reage de uma forma. A gente vê isso muito agora na pandemia. Tem gente que está trancada em casa e não põe o nariz para fora de casa. Quando chega às compras, ele desinfeta tudo, passa fogo, passa álcool, passa sabão. E a gente tem o oposto, que é aquela pessoa que diz que vai sair, que eu achei até engraçado, né? Vai sair lambendo o corrimão dos lugares para ver se pega logo esse vírus e para com esse estresse, né? E, obviamente, no autismo é a mesma coisa, né? A gente não tem garantia de sucesso e temos que pensar que é um progresso que requer muito mais do que estratégias engrenadas ou de uma receita. Ele vai começar a crescer primeiro dentro da cabeça de cada aluno, e para que ele cresça dentro da cabeça de cada aluno, a gente vai ter aí a figura do professor agindo diretamente nesse processo de aprendizagem, né? Ao conseguir ler, o aluno precisa ter incorporado antes uma série de significados, né? Ele precisa ter nome para tudo, ter um repertório de palavras vastos, de respostas e conceitos adquiridos com a vivência, de observação, de exploração, de planejamento e principalmente de brincadeiras. Então, olha como é complexo esse processo de alfabetização e leitura, né? O aluno, ele precisa ter, durante toda a sua existência, adquirido nomes para todos os objetos que estão cercando ele, para que ele possa elaborar frases mais complexas. Tem que ter, dentro dessa necessidade de nomes, um repertório de palavras, né? Então, ele vai nomear a caneta, a cadeira. Tenho certeza que quando uma criança chega numa escola pela primeira vez, ela não sabe o que é o giz, o apagador, a não ser que os pais sejam professores e tenham esses objetos em casa, né? Então, essa troca de repertório, ela acontece muito num ambiente do dia a dia, que é aquilo que a gente falou que é o naturalístico, né? A gente vai fazer análise do comportamento e aplicar um programa naturalístico para que aquela pessoa possa aprender a ter um repertório de palavras, a ter respostas, conceitos, uma vivência e uma observação muito mais real, né, do dia a dia, daquele negócio que ela vê e toca e acaba decorando o significado, do que propriamente um ensino daquele mais robotizado, né, mais tradicional, vamos dizer assim, em que a criança senta, o professor fala, a criança lê, e o que está aprendido, aprendeu, e o que não está aprendido vai ficar rolando para frente. Então, eu trouxe aí para vocês, né, no primeiro momento, vocês usarem muito material que já tem, assim, são materiais simples, né? Pegar uma folha grande branca e, enquanto vocês estão dando a matéria, fazer com que a criança possa desenhar aquilo que vocês estão falando, para a gente poder entender se ela está entendendo de acordo com o que você está querendo que ela entenda, né? O que eu quero que ela apreenda de tudo isso que eu vou dizer. De repente, num desenho, ela pode te dar o significado todo que você precisava, que você buscava, né? Ela talvez não possa te expressar tudo falando, mas ela vai conseguir se expressar, se comunicar através do desenho. Na figura seguinte, aí do lado direito em cima, então a gente tem outro grande pilar da pessoa com TEA, que são os alunos da sala de aula e os amigos da escola, né? Conforme a idade vai avançando, a dificuldade de manter uma amizade é muito grande, então a retenção de amizades ela vai ficando muito escassa, né? Quando eles são muito pequenininhos, aí a diferença do desenvolvimento é pouca, e a criança pequena, que é muito nova, ela não entende muito bem o que seria aquilo que o amigo tem e flui muito naturalmente, né? Já quando você vê as crianças maiores, os adolescentes, os jovens, a gente vê aí uma rejeição maior com relação ao comportamento dos seus colegas autistas de sala.
Então, a gente vê isso aí na figura de baixo, do lado esquerdo, que é aquilo que eu falei para vocês. Evitem que essa criança esteja fora do jogo, né? Que ela possa estar ali participando, seja com um professor auxiliar ali ajudando, ou um aluno que você escolheu, que é o aluno que tem mais capacidade de estar ali dando um suporte para o amigo de sala. Então, você coloca eles ali para brincar. E coloquei o desenho novamente aí com a tinta guache, porque a gente sabe que o autista tem a alteração na coordenação motora fina, que seria essa de pegar o giz, pegar a tinta e conseguir colocar força na caneta o suficiente para que a caneta e o lápis pinte aquele desenho que ele quer. E isso sobrecarrega a coordenação motora fina dele, né? Então, assim, quando a gente conversa sobre o autismo, é tudo tão complexo. Mas à medida que a gente vai conversando, que a gente vai vendo os modelos e os desenhos, eu acho que isso vai introjetando na cabeça de vocês e vai aí trazer no momento exato, no momento certo, uma ideia muito legal para vocês trabalharem em sala de aula. E então aí, além de aprender sobre o mundo, há muitas outras competências que são desenvolvidas em sala de aula e para que ele possa desenvolver a leitura. Para ler, a criança tem que ter um ritmo, saber que uma palavra se compõe de letras transformadas em som e que um som vem antes do outro, né? Então, aquela criança que não tem a fala desenvolvida, ela vai ter uma dificuldade de leitura aí por conta exatamente disso, né? Que para saber como é que eu vou compor essa palavra, como é que essas letras vão cantar, né? Vamos dizer assim, fica mais difícil de entender quando ela não tem esse contato mais adaptado, né? Ela vai precisar saber sequenciar e dominar outros tantos conhecimentos, que é o que a gente chama de requisitos de pré-leitura, pré-requisitos da leitura. Então, por isso que o brincar na mais tenra idade é tão importante, porque a partir dali ela vai adquirir competências de coordenação motora, de visual, de atenção compartilhada, de olhar no olho do outro, de reciprocidade. Todas essas competências, elas são desenvolvidas, são adquiridas por um indivíduo quando eles são pequenos, né? E aí, quando a gente encontra um autista adulto sem essas competências tão bem desenvolvidas, o nosso trabalho realmente vai ser um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais dificultoso, mas é sempre muito gratificante. Para escrever é preciso movimento motor, então aí a gente esbarra na coordenação motora fina, né? Precisa também de um tônus muscular adequado, e eu vejo em crianças autistas que esse tônus muscular, ele não é adequado para a idade deles, ele é sempre muito mais molinho do que rígido, né? Se você pedir para uma criança autista erguer o braço lá acima da orelha, né? Quando ergue o braço lá para cima, muito dificilmente o aluno autista vai conseguir esticar esse braço totalmente lá para cima. Por quê? O movimento, a coordenação motora dele é pobre e o tônus muscular dele não está adequado, tá? Isso vai prejudicar na coordenação, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, que é aquele aluno que cai muito, que a caneta cai toda hora, o lápis cai toda hora, que ele não para na cadeira, que quando ele vai andar ele tropeça na cadeira, ele tropeça no professor, ele tropeça no aluno, é indiscriminado, tá? Então, essa coordenação, ela vai ficar meio atrapalhada. Se ele vai jogar um futebol com os amigos, ele não vai conseguir tocar na bola, porque quando a bola vem, você precisa visualizar, perceber ela no espaço e no tempo, calcular a velocidade que ela vem, para então você saber se você vai chutar, se você vai segurar, se você vai revidar, o que você vai fazer com a bola, né? Então, daí a grande importância do imitar, né? Para que ele possa se apropriar de forma adequada daquilo que está sendo imitado, né? Então, eu coloquei para vocês aí uma atividade na farinha, em que você esconde uns bichinhos lá dentro da farinha para que ele procure. O que eu estou fazendo aí? Brincando de areia, né? Não, o que é isso? Né? Você pode trocar a areia depois, num segundo momento, pela água.
E num terceiro momento, por aquelas bolinhas que são bem pequenininhas, que é para colocar em vaso para manter a planta irrigada, e elas incham de água, né? Então, aquilo ali é um trabalho sensorial fantástico. A farinha as bolinhas que crescem, e aí eu coloquei aí para vocês saberem, né? Esse daí não é a bolinha que cresce, é aquelas bolinhas que já é crescida, que já são crescidas. Mas seria mais ou menos isso daí. Não colocar o corpo inteiro, mas colocar pelo menos as mãos, porque a partir daí você vai estar desenvolvendo o tônus muscular, a coordenação motora, né? E a ideação, né, gente? Porque se a gente trabalha ali com aquela bacia de farinha cheia de coisa dentro, ele tem que idealizar quais serão os movimentos e os órgãos que ele vai se utilizar para poder pegar aquele objeto ali. E aí, com certeza, num primeiro dia vai ser um pouco mais demorado, por isso que eu falei para vocês que a gente precisa ter paciência, às vezes dá um tempo maior, ou ele simplesmente vai se adaptando aos poucos e transforma, né, essa brincadeira de sala de aula em uma terapia produtiva que diminuiu aí essas problemáticas de coordenação que essa criança tem. E se ela não tem essa coordenação, se ela não consegue imitar, se ela não se apropria de forma adequada do que está sendo imitado, né, ela pode, de repente, estar aí num procedimento mais complexo do autismo, em que a gente vai ter que ir mais a fundo para pedir ajuda de um terapeuta, de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional. Mas eu acho que se a gente trabalhar isso bastante nas aulas de educação física, como eu disse para vocês, e ter esse olhar para ele aqui dentro de sala, vai ser já de 50% de ajuda, né? Então, é preciso também ter a consciência corporal, né? Eles não têm a consciência corporal, que é a propriocepção, definir literalidade, a lateralidade e entre outros, né? Então, às vezes é difícil para o autista que está lá andando para a rua ficar andando reto. A gente praticamente, quando a gente anda na rua, a gente anda numa linha reta, a gente só desvia quando vem alguém. E o Gabriel, por exemplo, ele tem essa dificuldade. Quando ele vai andar de bicicleta, ele não sabe definir muito bem para qual pista ele vai ficar, se ele vai ficar na esquerda ou na direita, se ele vai ficar na mão ou na contramão, tá? Então, essa lateralidade, às vezes, aí dificulta esse aluno de estar lendo, de estar se alfabetizando. Então, quando a gente se deparar com um aluno que tem essa dificuldade de leitura e alfabetização, a gente precisa pensar que olha, eu já tentei de tudo, eu não consigo, eu não sou bom professor. Imagina, pelo contrário. É realmente porque essa criança precisa de um trabalho global, né? De um trabalho da consciência corporal, da propriocepção, da coordenação motora fina, da coordenação motora grossa, e por aí vai, tá? Do olhar compartilhado, da brincadeira, da forma de imitação, tudo isso vai ter que ser desenvolvido de forma adequada, de acordo com a idade de cada aluno, para que ele possa, então, interagir com aquilo que está sendo proposto, com a leitura, com a matéria, etc. Então, vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre o simbolismo. O simbolismo são palavras que dão nome às coisas, tá? Então, a gente vai falar, é o livro, é o vaso, o óculos, o estojo, né, a lâmpada. Então, e essas palavras são palavras que simbolizam um objeto, que simbolizam as coisas, a mamãe, o papai, o professor, o tio, a tia, né? Então, a gente vai ter que trabalhar isso. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver nessa criança a habilidade da imitação. E essa imitação, ela pode vir tanto na forma motora quanto na forma verbal, tá? E essa imitação motora ou verbal, ela vai significar uma forma de comunicação. Então, eu preciso trabalhar palavras que vão simbolizar as coisas e tentar fazer com que essa criança possa imitar, porque a imitação, ela é a base da possibilidade muito grande dessa criança estar se desenvolvendo e desenvolvendo uma independência com relação a assistir aula, fazer tarefa, etc. Porque ele está olhando o que o outro está fazendo.
né? Ao passo que o cérebro autista, para que ele consiga fazer isso, precisa ser treinado muitas e muitas e muitas vezes. Quando a gente faz esse treinamento já numa idade mais precoce, né, numa idade mais nova, o que a gente tem é uma facilidade maior, na grande maioria dos casos, dessa criança ter uma flexibilidade maior, ter um desenvolvimento melhor e conseguir chegar a ter contato visual bem enriquecido e essa limitação ser colocada aí por água abaixo, porque se eu tenho contato visual e se eu sei o jogo da imitação, para que eu consiga alcançar os outros objetivos, eu tenho aí uma facilidade muito maior, tá? Essa imitação motora a gente vê muito aí nas aulas de educação física, quando a gente está em sala de aula fechado mesmo, a gente pode usar isso, mostrando para o amiguinho como é que o outro senta, como é que a cadeira tem que ficar, né? Como a ideação que eu falei para vocês, né? Quando ele for fazer uma atividade lá na educação física, ele não souber como que eu vou fazer essa atividade, você vai lá e mostra, faz você mesmo a atividade. Num segundo momento, você fala para ele, agora vai ser a sua vez, mas eu vou te ajudar. Então, você pega na mãozinha dele, pega nas costas ou orienta a cabeça para que ele possa, então, fazer aqueles movimentos, né, que lhe seria demandado. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessas figuras que eu coloquei para vocês, que é exatamente esse o jogo do simbolismo e da ideação. Quer dizer, para que eu possa ler um livro e me interessar e achar legal esse livro, eu preciso conhecer, né, qual é o simbolismo que as palavras dão aos objetos que estão ali dentro daquele livro que eu estou lendo. Então, a gente vê aí o menino com a lupa, todo assustado, por quê? Porque muito provavelmente ele conseguiu identificar dentro do livro o nome das coisas que para ele até então era um simbolismo. Então, aí com isso a gente vê outro menininho sentado numa pilha de livros, eles gostam muito, né? O Gabriel gosta muito de ler, ele se diverte, ele lê revista em quadrinhos, né? Então, eu acho que a gente estimular a leitura para essas crianças que têm a capacidade já um pouco mais avançada por conta de um tratamento ou de um autismo mais leve, então estimular a leitura é muito legal, porque a gente vai trabalhar, novamente, vou dizer, o pragmatismo, a semântica, a ideação, né? Então, assim, quanto mais a gente puder trabalhar a leitura agregada aí às atividades físicas, melhor a gente vai ter um resultado muito melhor aí para esse aluno, né? Então, para vocês saberem que o bebê que pensa na imagem da mãe quando ela está distante é o simbolismo. Então, ele pensou, ele pode estar não usando palavras, né? Mas ele está usando esse símbolo que é a mãe. Então, ele pensa, o cérebro dele pensa na mãe, na figura da mãe, que está distante, que não está ali do lado dele, então ele está simbolizando aquilo que ele diria, mamãe. O mamãe está longe dele, então eu fecho os olhos e eu vejo mamãe, né? E quando essa criança chora para ter a presença física da mãe, e ela vê que todas as vezes que ela chora, alguém aparece, seja a mãe, seja quem for, ele vai estar, então, desenvolvendo a linguagem do choro, né? Por isso que muitos especialistas dizem que quando sua criança, que é recém-nascida, chora, você precisa deixá-la chorar por alguns segundos, ou por alguns minutos, eu não me lembro, para que você possa, então, tirar esse simbolismo, né? Tirar essa linguagem que a criança desenvolveu do choro, para que ela possa entender que ela pode te chamar de outras formas, né? E aí vem o aprendizado logo em seguida. Coloquei para vocês a figura lá da imitação, né? Vocês, quando forem trabalhar alguma coisa que vocês querem que o aluno autista faça, eu acho que é muito interessante a gente sentar à altura deles, na frente deles, para que eles possam, então, ir começando a aprender o contato visual e fazer esse jogo de adivinhação, né? Porque se você chega, você entra na frente de uma criança autista, ergue as duas mãos, como está aí nessa figura do lado esquerdo embaixo, e fica lá esperando, ele vai olhar para você e vai te deixar no vácuo, porque você não mostrou para ele que aquilo ali significa que você queria que ele desse um high five, né? High five, que ele desse um tapa na sua mão, assim como está aí na figura.
Então, a gente precisa pensar que essas palavras que dão nomes às coisas, elas são oriundas de um procedimento de imitação, quer dizer, eu escuto meu pai dizer e eu repito, né? Eu escuto meu coleguinha dizer, eu repito, eu escuto meu professor dizer, eu vou repetir também, né? E esse repetir é que faz parte da imitação, né? Tanto motora quanto verbal, que no caso do autismo ela vem aí desregulada, né? Que aí vai vir com os déficits que a gente tem visto até agora. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem que... deixa eu ver. Vai, próximo slide. A gente tem um áudio aberto, se a gente puder identificar quem é e a pessoa desligar, por gentileza. Obrigada aí pela atenção. Então, as palavras vão representar os objetos, e como eu disse no slide passado, e simbolizar, né? Que eu falo, me dá o copo de água, estou dando um simbolismo, né? Estou dando uma palavra para aquele objeto que eu quero que você busque para mim, né? Mas antes de eu chegar ao me dá um copo de água, você precisa olhar para a pessoa que está ali na cozinha ou que está ali perto de você, observar o que ela está fazendo, se ela está disponível para fazer aquilo para você, se ela não está, o que ela está fazendo, se ela tem condições de parar o que ela está fazendo para ir fazer aquilo que eu pedi que eu vou pedir para ela fazer, né? Não pedi ainda. Direcionar aquela pessoa para que ela possa entender o que você quer, por exemplo, me dê um copo d'água gelado, me dê um copo d'água da geladeira, me dê um copo d'água do filtro, me dê um copo d'água sem gelo, a natural, né? Então, você vai ter que direcionar, você precisa entender o interesse daquela pessoa em fazer isso para você, e de repente, até mesmo, a gente pensando lá no começo, você precisa ter vivenciado essa troca, né? Essa interação social. Né? Porque a partir do momento que você vivencia aquela troca, você vai guardando ela na memória. Pode ser que num primeiro momento você não decore aquilo, né? O nosso cérebro também tem essas limitações, mas num determinado momento vocês vão perceber que a criança acabou guardando aquilo na memória, e no cérebro autista você vai, e no nosso cérebro, né? No cérebro autista, a gente vai agrupar por categorias. Então, qual é a categoria do quero um copo d'água? É eu procurar uma pessoa que esteja disponível para poder ir lá buscar o meu copo d'água. Normalmente, quando eu sou pequena, eu peço para um adulto. Quando eu sou um adulto, eu peço para alguém que está menos ocupado, né? Então, aí só depois que a gente processar tudo isso, então vejam como é complexo, né? E a gente vê, se eu não tenho o olhar, como no autismo a gente não tem esse compartilhamento de olhar, eu não vou ter o observar. Então, o que o autista vai fazer? Ele não está nem aí para que não é bem não está nem aí, né? Eu estou dizendo para que vocês entendam. Ele não está nem aí para o que você está fazendo, e ele vai te pedir o copo d'água e ele quer que você pegue o copo d'água naquele momento. Isso acontece muito com crianças que a gente chama de mimadas, né? Ou mal criadas. Já num aluno com TEA, a gente vai precisar olhar aquela criança e aquele comando que ele deu para a gente com outros olhos, né? Porque ele não conseguiu observar, ele não conseguiu te olhar e observar que você estava ocupada e que ele não poderia ter pedido aquilo para você. Então, a partir do momento que ele vivencia um episódio desse, por isso que a gente fala que o aluno tem que estar em sala de aula, tem que estar na sala de aula regular, né? A importância da inclusão no ensino regular é essa, que você possibilite essa vivência para o aluno. Então, depois que olhar, observar, direcionar, ter interesse, vivenciar, guardar na memória e agrupar, é que num determinado X momento em que ele vai viver aquela memória, né? Ele vai escolher, dentro do grupo de categorias da mente dele, qual a forma mais adequada para expressar o que ele sente, pensa e o comando que ele quer dar. Então, no autismo, há uma forma muito peculiar de se ver o mundo, né? Lembra que a gente falou que o autista vai pegar um carrinho, ao invés dele olhar o carrinho como um todo, no 3D ele vai olhar a roda do carrinho, ele vai olhar de forma diferente tudo aquilo que os nossos olhos olham, né? Olham de forma diferente para objetos e pessoas. Para que eles possam absorver mensagens,
essa falta de olhar, essa falta de observar, ela vai ficar, vai prejudicar a absorção dessa mensagem, né? E aí é onde começam a surgir as dificuldades em se desenvolver os conceitos sociais e de interação social no autismo. Por isso que a gente repete tanto que o autismo é um transtorno que provoca alterações nos conceitos sociais e na socialização, na forma de interagir, né? Exatamente por isso, porque o cérebro deles, né, enxergam o mundo de outra forma, de uma forma diferente do nosso. E por quê? Porque exatamente eles têm esses déficits, essa falta, né, do olhar, do observar, do direcionar, do vivenciar. E aí cabe a nós, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto amigos, tentar fazer ao máximo com que essa criança possa vivenciar isso. Então, eu coloquei aí na primeira figura para vocês uma criança com um típico olhar autista para um brinquedinho, né? É ao passo que quando a gente vê uma criança típica, ela jamais estaria deitadinha assim, olhando nesta perspectiva os bloquinhos de montar. Na verdade, ela estaria em cima ou derrubando tudo, né? Ou tentando montar, né? Já para o autismo, para o cérebro autista, ele não vai ter essa iniciativa, ele vai precisar que a gente pegue na mãozinha dele, volte ele para o ângulo diferente, né? Coloque ele num ângulo mais de frente para o objeto e pega a mãozinha dele e coloca a pecinha lá em cima, coloca a rodinha, coloca outra pecinha. E aí, nesse meio tempo, a gente vai nomeando, olha, eu vou pegar a pecinha azul quadrada, vou colocá-la em cima da pecinha bege retangular, que está sobre a pecinha amarela redonda, né? Então, essas palavras, esses símbolos que a gente está nomeando, que vão dar uma riqueza muito grande aí para esse aluno poder entender e fixar isso para um segundo momento, quando ele tiver interagindo aí novamente com esse mesmo brinquedo. E na figurinha de baixo a gente vê as crianças brincando em roda e uma criança separada lá, que é aquilo que eu falei. Evitem deixar essa criança separada, a não ser que ela esteja num processo de crise, numa ansiedade muito grande. Em alguns momentos o Gabriel tinha muita alteração do sono, agora a gente conseguiu regular bem. E ele, então, assim, no outro dia ele ficava bem chateado, menos compreensivo, ficava muito mais difícil eu chamar ele para as atividades, ou que ele ficava muito mais difícil ele ficar engajado na atividade, o sensorial dele ficava desorientado, e isso, né, gente, eu acho que para qualquer um de nós, quando a gente dorme mal, né, nós temos aí uma dificuldade muito grande em ter um pouco mais de paciência, executar o nosso trabalho com a mesma eficiência, né? Então, com relação à criança autista, ao aluno autista, a gente tem a mesma dificuldade, tá? Quando a gente tem uma alteração em algum sentido, a gente vai ter um problema aí com a aquisição de palavras e utilização do simbolismo. E aí cabe a nós ir lá chamar aquela criança para ela vir interagir um pouquinho mais, mesmo que seja, como eu disse, por um período menor. Para que a gente possa chegar nesse aluno e fazer tudo isso que a gente tem falado, né, todas essas dicas, um dos principais pontos que a gente tem que observar é que a gente possa ter claramente quais são as lacunas no desenvolvimento, ou seja, quais são os atrasos no desenvolvimento desse indivíduo que são mais aparentes, né? Ele já consegue andar tranquilamente, ele não tropeça mais, ele consegue pegar adequadamente na caneta, ele consegue sentar de forma adequada na carteira, né? Então, a gente vai fazer uma lista aí de quais lacunas, quais faltas, quais atrasos ocorrem no desenvolvimento desse indivíduo. Então, um aluno autista pode, mesmo que estejam em graus diferentes, tá, gente? Então, a gente pode pegar autistas de um grau 2 ou de um grau 3,
Então, eles podem apresentar comprometimentos em todas as competências, ou seja, em todas as formas de aquisição de competência, né? Que a gente fala, aquisição de competência, ela é muito assim, tipo, eu sei escovar o dente, eu sei pentear o cabelo sozinho, quando eu vou tomar banho, eu entendo muito bem quais são as partes do corpo que eu tenho que lavar, eu entendo também qual parte do corpo eu devo começar. Por exemplo, o Gabriel me pergunta todos os dias se ele vai ou não lavar o cabelo. Então, ele tem uma lacuna no desenvolvimento da percepção de que dia sim, dia não, eu vou lavar o cabelo, no dia que eu transpirar muito, eu lavo o cabelo. Então, antes do isolamento, a gente tinha uma rotina, né? E isso é muito importante para vocês terem em sala de aula, não fiquem melindrados, né? Porque a gente tem aí falado para que a gente mude muito o esquema do dia a dia do autista, para que ele não possa ter rigidez, para que essa rigidez seja eliminada, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ter uma rotina é muito importante, porque, o que eu estava falando, né? Quando a gente, antes de começar a quarentena e o isolamento, nós íamos na academia de segunda e quarta. E conforme a gente ia na academia, a gente fazia as atividades daquele dia. Então, era iniciação desportiva, depois era a natação e depois eram jogos e brincadeiras. Então, ele sabia que ele faria a iniciação esportiva, depois ele se trocava e ia para fazer a natação. Quando ele ia para fazer natação e depois ia fazer jogos e brincadeiras, normalmente tinha um espaço de um intervalo maior, ele tomava um lanche e tomava um banho já. E aí, então, ele sabia que quando ele fez a natação, ele tinha que lavar o cabelo. Então, a gente pode dizer que ele se desenvolveu um pouquinho mais nessa competência de lavar o cabelo. Porém, ele está ainda em um grau abaixo de uma criança de 12 anos. Obviamente que a gente tem aí indivíduos adultos que ainda têm dificuldade de lavar o cabelo, porque esquece, porque não tem tempo, seja lá o que for. Mas aí, quando a gente fala do cérebro autista, a gente tem que entender isso, que eu posso pegar 2 alunos autistas, um com fala, o outro sem fala, e aquele que não tem a fala ter uma competência de conseguir lavar o cabelo e etc., muito maior do que aquele que tem a fala. Isso vai variar de pessoa para pessoa, e é possível a gente fazer uma listagem, né, de como que essa competência está, se ela inexiste, se ela está medianamente adquirida ou se ela está satisfatoriamente adquirida. E aí a gente abre esse leque de competências para tudo na nossa vida, né? A gente vai abrir isso aí para o dia a dia, desde a hora que acorda, se consegue arrumar a cama, se consegue se trocar, escovar os dentes de forma independente. Então, vai desde o dia a dia, desde as atividades de vida diária, que a gente chama, até as outras competências todas, mesmo as intelectuais, dentro de sala de aula, as sociais, de socialização, etc. Então, aí, um aluno autista pode, mesmo que esteja em graus diferentes, apresentar comprometimentos em todas as competências que antecedem a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, o que fazer? A gente precisa, né, porque o que a gente falou das competências são essas aqui, né, olhar, observar, direcionar, ter interesse, vivenciar, guardar na memória, agrupar categorias. E o que eu vou fazer para que esse aluno possa adquirir, né, essas competências? Seja essa uma aquisição intensa ou totalmente adquirida, ou seja ela mediana, ou seja ela inexistente, que vai, então, realmente ter essa dificuldade para o resto da vida e a gente não vai conseguir mudar. Mas a gente pode, então, fazer o quê? Ensinar a olhar nos olhos. Como é que eu faço para ensinar uma criança a olhar nos olhos? Eu vou chegar para ela, vou sentar na frente dela, vou pegar um objeto de interesse dela, pode ser o objeto que esteja na mão dela, no caso aqui, deixa eu ver, aqui, por exemplo... nesse caso da criança que está sentada na frente da bacia de farinha com os brinquedinhos. Eu pego o brinquedo que está na bacia da farinha, desde que esse brinquedo seja de interesse daquela criança, e levo esse brinquedo lá perto do meu olho.
Por quê? Porque aí eu vou ensinar essa criança a seguir aquele objeto até o meu olho, para que ele. E aí você diz, olha para mim, né? Então você está ensinando a olhar nos olhos. Outra forma, você pegar com a mão delicadamente no rosto dessa criança e direcionar o rosto dela para o seu e dizer, olha para mim. E quando ela olha para você, você tem que parabenizá-lo. Ah, muito bem, é isso mesmo, você pode olhar para mim. Eu quero te dizer uma coisa. E aí você pode nomear aquele objeto de interesse dele para que ele entenda que, ao olhar nos olhos, ele aprendeu que aquele objeto se chama tal. Ao olhar nos olhos, ele aprendeu que aquele objeto tem a cor Y. Então, por aí a gente vai fazendo com que esse aluno adquira a competência de olhar nos olhos, né? Outra coisa importante que a gente tem condições de fazer em escola é imitar comportamentos, né? Então, fazer o jogo da imitação, colocar as crianças de par em par e tudo que uma das crianças fizer, a outra vai repetir, né? Por que de par em par? Porque se a gente coloca num grupo muito grande, a atenção compartilhada, ou seja, esse olhar nos olhos, entender o que o outro está falando, para poder processar, para poder repetir, ela vai ficar muito mais dificultosa, tá? Então, aí vamos agachar, então a criança da frente agacha, né? E a criança que está compartilhando ali aquela atividade agacha também. Se ela não agacha, então você pede para que a criança neurotípica segure na mão da criança autista e faça com que ela agacha junto, né? Vamos deitar, vamos rolar, vamos sentar, vamos pegar a caneta, né? E outra coisa importante é a gente denominar todas as coisas para esse indivíduo. Obviamente que a gente vai pensar aí na complexidade de denominar essas coisas a partir da idade e da aquisição de competência desse aluno, tá? Então, quando a gente for falar de comprometimentos nessas áreas, a gente vai falar também das aquisições de competência, tá, gente? Então, aí denominar tudo. Quando você tá lá, se você é mãe ou tia ou amiga de uma criança autista, você vai lá colocar o chinelinho, a sandália, lavar o pé, passar um creminho, e você fala, me dê seu pé. Muito bem, esse é seu pé, eu vou passar um creme no seu pé, olha só que legal. Então, você vai nomeando todas as coisas, vai descrevendo. Olha, legal, bateu o sinal, agora nós vamos sair pela porta. Ah, muito bem, essa daqui é a porta da nossa sala. Nós temos a porta da nossa casa, mas esta é a porta da nossa sala. E quando não, de repente, você vai ouvir o seu aluno, que não era verbal, dizer porta da nossa sala, né? Mas, professora, fez uma ecolalia aí, né? Porque ele repetiu aquilo que eu disse, mas tudo bem. A ecolalia faz parte de um processo de aquisição, tá? De competência, da competência da fala. Então, nomear também a carteira, sua carteira é quadrada, sua carteira é redonda, que cor é a carteira. Usar esses objetos que estão ali no entorno de vocês para que vocês possam ensinar para que essa criança possa adquirir, né, uma aprendizagem de sílabas, de palavras, de nomeação mais complexas, né, mais complexas. E aí eu trouxe um exemplo muito interessante para vocês, de que uma criança brasileira de 6 anos pode saber muito bem o que é uma bala, né? E aí a gente tem até aquela figura, né, que são de linguagem que, quer dizer, tem a bala do revólver e tem a bala de chupar, né? E aí, mais uma criança de 6 anos, a gente entende que ela vai saber que aquilo é uma bala de chupar. Mas essa criança que é brasileira, muito provavelmente não vai saber nada sobre neve, sobre esqui e etc. Por quê? Porque ela vive num país como o Brasil, a não ser que ela tenha visto o Papai Noel e que a mãe tenha mostrado o Papai Noel exatamente na neve, né? Mas a gente vê que quando as poltronas do Papai Noel, nossa, agora me veio aqui, não sei como é que vai ser isso agora a partir de dezembro, né? Com o coronavírus, eu acho que o Papai Noel vai mudar um pouco o paradigma dessa figura. Olha que interessante, né? Seria um bom tema para uma discussão em aula. Mas vamos lá, a hora que você vai lá visitar o Papai Noel, normalmente no Brasil ele está
no ar-condicionado, sentada numa poltrona, e a gente não vê, né, a neve, nem nada disso ali. Então, a possibilidade dessa criança aprender sobre a grafia e a decodificação do conjunto de símbolos que expressam a palavra bala é muito maior do que eu ensinar ela a falar neve, ou escrever a neve, decodificar a neve, simbolizar e expressar a neve. Então, eu sei que para que ela use uma frase e elabore essa frase utilizando a palavra neve, vai ser muito mais raro do que eu ouvir aquela criança elaborando e utilizando a palavra bala, tá bom? Tá dando para entender? Eu trouxe para vocês novamente a Temple Grandin. Eu não sei se vocês já assistiram, mas no YouTube tem, eu acho que na Netflix tem também, o filme da vida da Temple Grandin. Ela é muito enriquecedora, este filme. Ela foi uma das primeiras autistas a se levantar e a dizer que tinha o diagnóstico e a lutar por um tratamento mais humanizado. Ela é autista, escritora, PhD, profissional mundialmente respeitada. Nos conta que é uma pensadora visual e que pensa por meio de imagens. E eu acho muito interessante isso, porque a gente tem exatamente as PECs para conversar com muitos autistas que não são verbais, né? Então, aí a grande importância da gente entender que mesmo uma autista que fala, que se desenvolveu, que estudou e que é uma profissional renomada, por muito, até hoje, né, na verdade, ela pensa por imagens. E ela tem que decodificar essas imagens, daí a importância da gente ensinar o máximo de palavras relacionadas às imagens possíveis para uma criança autista, e a partir daí ela elabora a sua fala. Segundo ela, a generalização de conceitos é um problema que ela enfrentou. Então, é a questão da palavra bala ou da manga, né? Porque tem a manga fruta, a manga da camisa, né? E por aí a gente vai. Então, essa generalização de conceitos é muito difícil para eles. E, por vezes, eu me peguei falando alguma coisa com o Gabriel que ele olhava, assim, com cara de interrogação para mim, porque ele não entendia nada, porque eu estava falando daquela palavra manga, que ele sabia que era a fruta, para aquele objeto camiseta que tinha uma manga. Quer dizer, como que tem uma fruta na camiseta, né? Então, vocês imaginam aí a imagem que se formou na cabeça dele. E com a Temple é a mesma coisa. E não só com ela, eu vejo isso relatado em diversos autistas. Então, ela enfrentou aí esse problema da generalização dos conceitos, pois algumas aprendizagens que são descoladas do seu dia a dia, aquilo que eu falei para vocês, né? A criança que conhece a bala, que é brasileira, não conhece a neve, né? E não fazem fazer sentido, e por isso não são incorporadas facilmente. Então, coisas que não vão fazer sentido. Por que o aluno não aprende? Ele não está entendendo. Eu já falei várias vezes. É porque aquilo que não faz sentido para eles, como eles são muito literais, como eles são difícil de generalizar, como a memória visual deles é muito grande, eles vão ter dificuldade, então, de assimilar, de incorporar coisas que não estão no dia a dia da vida deles, né? Por isso, a gente tem que estabelecer relações com o universo de interesse deles, que é uma garantia de sucesso. Então, se eu pegar lá o dinossauro e eu estabelecer relação com tudo que tem a ver com o dinossauro, ou no caso do Gabriel, por exemplo, que são os logotipos, a Turma da Mônica e etc. Então, a gente pegar esse universo de interesse do seu aluno e trabalhar ao máximo ele. Então, alguns professores do Gabriel, quando vão fazer a prova adaptada para ele, eu não sei se eu já contei para vocês, usam alguns quadrinhos da Turma da Mônica. Então, quando ele foi estudar o Homo erectus, o Homo sapiens, não sei o que, a gente pegou lá uma Graphic MSP do Piteco, né? Acho que ele chama, que é aquele personagem que vive na era dos dinossauros, né? Então, isso aí facilitou muito para que ele entendesse, né? E por quê? Essa época do dinossauro não faz muito sentido para o Gabriel, porque são animais que já morreram, então, assim, para que eu tenho que identificar se é um tiranossauro ou etc.
né? Então, aí que eu coloquei em inglês o que ela fala, que eu não achei em português. É assim, o grande X de ser um autista é que você gradualmente fica menos. A grande vantagem, ela fala assim, o grande motivo, né? O grande X do autismo, de ser um autista, é que gradualmente você vai ficando menos e menos autista, porque você vai aprendendo e você vai adquirindo conhecimento de como se comportar. Então, assim, o legal de ser autista, ou a grande sacada do autismo, é que gradualmente o autista vai ficando menos autista, porque ele vai aprendendo e vai se desenvolvendo e vai entendendo como se comportar, né? É como se eu estivesse num parquinho, né? Ela fala, é como se eu estivesse num filme. Eu estou sempre num filme, né? Numa peça de teatro. Eu estou olhando, observando, repetindo, adquirindo aquele comportamento e replicando aquilo. Então, é como se eu estivesse num filme, né? Num parque de diversões, onde eu estou repetindo esse comportamento, ou estou numa peça de teatro. E aí, no quadrinho de baixo, ela fala que eu sou uma pensadora visual, não, meu pensamento não está baseado na linguagem, e o meu cérebro é como o Google Imagens, e eu acho isso o máximo, né? Que aí eu lembro das respostas que o Gabriel dava nas provas, quando ele dizia que ele não sabia, que ele tinha que procurar no Google, né? E então é muito legal isso, por isso que eu trouxe para vocês entenderem que o estímulo visual para o autista vai ser muito importante para que ele adquira essas habilidades, que ele tenha essas aprendizagens cada vez mais adquiridas, e para que eles possam ficar cada vez menos autísticos, né? Como diz aí a Temple. Então, aqui, quanto mais mais visualmente pudermos direcionar as estratégias de ensino, mais certa será a compreensão, tá? Não vai existir um método que seja mais eficaz ou mais indicado para quem tem autismo, né? E como eu disse para vocês, eu não tenho essa resposta. Eu acho que talvez vocês, que são educadores e estão na prática, vão ter uma resposta muito melhor do que a minha para me dar, né? Eu acho que quando a gente se encontrar novamente pessoalmente, eu quero que vocês me passem essas informações, essas vivências que vocês tiveram, né? Para que eu possa entender que aquilo tudo que a ciência tem nos ensinado, aquilo tudo que eu tenho praticado com o Gabriel, realmente é eficaz, tá? Ou seja, esse método que vocês vão bolar, que eu tenho certeza que cada um de vocês vai ter um método próprio, né? Adquirindo uma coisinha daqui, uma coisinha dali do nosso curso, eu acho que esse método aí vai ser o melhor método de todos, porque ele vai estar dentro de vocês e, ao mesmo tempo, remoldando, ele vai estar se moldando a cada aluno que vocês pegarem, tá? Para trabalhar. Então, é uma dica que eu dou, que vocês montem o seu próprio método a partir de aquisições que vocês vão ter aqui ao longo do curso, ou num dia a dia, ou numa troca profissional. Use um método só, mescle todos os métodos, use a leitura global, método silábico, abordagem montessoriana, método fônico. Não tenham medo de colocar tudo na bacia, de tirar algum ingrediente quando não for necessário, quando não for possível, quando aquele gosto não ficar muito bom. Mexa esse bolo da forma com que for melhor para vocês, porque o profissional precisa estar muito mais estimulado para que ele possa se chegar àquele aluno de inclusão e então conseguir desenvolver um contato e desenvolver aquele aluno, né? Vocês podem usar blocos de madeira, desenhar com os dedos, a gente falou aí em algumas técnicas, né? A gente vê aqui na figura do lado uma professora, provavelmente com uma terapeuta ao lado, trabalhando com bolinhas, com blocos. Tem, acho que até uns desenhos do Pikachu, ou uma vaquinha, alguma coisa assim. Então, é assim, buscar os objetos de interesse para que
esse método seja mais atrativo para aquela criança. Realmente parece muito difícil, porque são muitas informações, não é fácil, né? Não só parece difícil, como não é fácil, mas, assim, não é impossível, e é algo que é preciso ser feito, por isso que estamos todos aqui dedicados a essas horas de estudo, né, de dedicação de um tempo que vocês poderiam estar fazendo outras coisas, é preciso, é louvável, e, sobretudo, estabelecer metas para aquele aluno ou para aquela atividade que você está propondo, eleger as suas estratégias e acreditar na capacidade de cada um dos seus alunos é a chave para que esse método que vocês vão criar seja um sucesso, né? E lembrando sempre daquilo que eu digo para vocês, o sucesso não significa que vocês vão conseguir com que esse aluno esteja totalmente interagindo, totalmente socializando, totalmente elaborando frases, respondendo as perguntas. Significa simplesmente que vocês conseguiram fazer com que aquele aluno adquirisse uma competência a mais, ou elevar o nível dessa competência, conseguisse elevar o nível dessa competência. Então, ele não é linear, como eu disse lá em cima, ele é necessário, ele vai acontecer, não tenham dúvida disso, mas não criem expectativas muito altas, porque, na verdade, a gente precisa entender que cada movimento, cada aquisição, cada palavra, cada piscar de olhos, cada buscar de atenção compartilhada que essa criança der, já é um ponto de sucesso, de muito sucesso, né? Esse é o elemento do sucesso, a satisfação do profissional vai fazer valer a pena esse desafio. Vocês vão ver que, observando esse aluno, buscando uma abordagem diferente para cada um deles, né? Usando os outros alunos de sala para te ajudar, eu coloquei aí nessa figurinha do lado, eu vejo muito isso quando o professor também busca ali no aluno do lado fazer com que ele participe um pouquinho mais da vida do colega de inclusão. Todo mundo aprende, né? Aprende o aluno da inclusão, aprende o aluno que não é da inclusão, e essa aí que está a riqueza, né, de tudo isso, de estar o professor mais treinado para trabalhar com essa inclusão, de estar os alunos envolvidos e de estar o aluno de inclusão aí bem acolhido, tá? Eu trouxe para vocês, então, que o aluno com autismo não aprende o que os outros alunos o fazem naturalmente. Então, por exemplo, às vezes você tem uma sala em que toca a campainha do recreio e todos os alunos sabem que aquela campainha do recreio, não de troca de aula. Naturalmente, a sala vai adquirir vai adquirir aquele pensamento de que eu escuto a campainha e eu sei que é para o recreio, eu escuto uma outra campainha e eu sei que é para troca de aula. E o aluno com autismo não vai aprender isso de uma forma tão natural. Ele vai precisar que vocês façam uma avaliação das competências que ele adquiriu, né? Feita pelo professor com base na sua experiência de alfabetizador, tá? Vai precisar orientar esse aluno, vai persistir nessa orientação e desenvolver nesse aluno que está imaturo, tá? E vai precisar trabalhar muito mais a seleção e a classificação. Lembra que a Temple fala, né? Quando é uma coisa que está fora do meu dia a dia, eu colocar isso muito ampliado é muito mais difícil para mim, né? Pensar na consciência corporal desse aluno, na orientação espacial, na coordenação visomotora, na ordenação temporal, na sequência lógica e sobretudo, estruturar o que está sendo ensinado com uma rotina visual. E aí eu trouxe para vocês um exemplo do que seria essa rotina visual, né? Obviamente que eu peguei aí um tema de interesse do Gabriel, que seria a turma da Mônica, mas a gente pode ter um tema neutro ou até mesmo outros temas quaisquer aí, a partir daquilo que o seu aluno tem de interesse, né? Então, a gente coloca aqui na parte da manhã, tarde e noite, mas, na verdade, a gente pode colocar os horários de aula, ou seja, de manhã, depois do recreio, não sei o quê, e aí coloca os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Esse daqui a gente usa muito
em casa, né? Porque a criança está o tempo todo em casa. Então, na escola, a gente pode reduzir aí para segunda, terça, quarta, quinta e sexta, colocar o horário de início da aula, o horário de fim da aula antes do recreio, o horário de início do recreio, o horário de fim do recreio, o horário de início da aula pós-recreio e o horário de fim desse período de aula até que a criança vá embora para casa. Então, a gente pode colocar lá. Agora é aula de matemática, sei lá, e a gente tinha isso muito com o Gabriel. Inicialmente, a gente fez com figuras, como está aí, depois nós passamos para escrita, então ele tinha uma folhinha de papel na carteira dele, lá escrito o horário das aulas, que hora que ia trocar aula, até que hora que ia, o horário do intervalo e tudo mais, né? Por quê? Porque ele não aprende isso naturalmente, ele não vai estar ali entendendo que aquela rotina vai acontecer daquela forma, até que ele decore a rotina e aí, beleza, vai ficar tranquilo. A não ser que aconteça alguma alteração nessa rotina. E aí vocês podem pensar em fazer, se possível, adiantar essa informação, né? Fazer com que ele entenda e que ele saiba que vai acontecer alguma coisa diferente um pouquinho mais antecipadamente. Aqui, então, a gente tem que elogiar acertos, ignorar comportamentos inadequados, quando... sim, aí eu vou falar para vocês, às vezes, que eu falei para vocês, que às vezes a criança vai te falar de uma forma mais seca, vai te responder de uma forma mais ríspida, e, na verdade, esses não são comportamentos inadequados propriamente ditos, né? Ignorar esses comportamentos não significa ignorar completamente, mas separar o comportamento que a criança teve, né, com você é legal, mas esse comportamento não é legal. E aí você, então, direcionar essa criança para que ela entenda qual é o comportamento social que é aceito naquela situação. A dificuldade no planejamento existe no autismo, é um déficit de função cognitiva superior, conhecida como função executiva. Essa parte aqui eu coloquei para vocês mais para complementar o que a gente vem falando aí nas aulas. E que para ler, eu fiz como se fosse um resumo, não é para ler, é preciso ser capaz de seguir aquele passo a passo que a gente tem falando ao longo da nossa aula, tá? E usar as letras certas, que representam um determinado som, ou mais de um, numa ordem determinada e no ritmo correto. Então, pensar que esse cérebro autista, ele é muito mecânico. E não sei se vocês já repararam, né, quando vocês colocam um endereço para que o Google Maps vá até lá, né, que você vai pelo GPS do Google Maps, e ele, então, fala de forma bem esquisita. Então, a gente pensa que, de repente, a gente falando de forma com muita figura de linguagem, muito rápida, ou com gírias, a gente vai estar falando para o cérebro autista mais ou menos como o Google Maps faz com o nosso cérebro. E aí causa essa estranheza e, de repente, a gente pode não ser entendido. Então, acho que a gente já está aí a 15 minutos do final. Eu cheguei ao final da apresentação de hoje. Vocês me desculpem se eu falei um pouquinho mais rápido, mas eu quis correr um pouquinho mesmo para que a gente possa... para que a gente pudesse falar de todos os slides. E se tiver alguma dúvida, então agora a gente abre aí para as perguntas que vocês possam, porventura, se alguém tiver alguma pergunta que quiser já fazer, eu vou escutando. Abriu. Ficou um pouquinho mais densa a aula de hoje, pessoal? Deu para entender? Deixa eu falar. Eu acho que... sim, temos uma pergunta. Legal. Deixa eu ver. Ela não tá falando? Eu estou escutando. Quem que tá falando? Jamile? Oi. Jamile? Oi, você tem uma pergunta, Jamile?
Não, é que estava muito baixo, eu estava aumentando aqui o volume, desculpa. Ah, imagina. Tá? Eu achei que Desculpa você aí. estava tentando ouvir, falar com a gente, mas eu agradeço todo mundo que esteve aqui bravamente até o final conosco.